Amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, jogo atrasado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o rubro-negro, Flamengo, goleou aí, assumiu a liderança do campeonato, pelo placar de 5-1 contra o Sport. O Sport foi rebaixado para a segunda divisão nesse jogo. E falando sobre isso, o Flamengo saiu atrás no placar, mas com a equipe do Sport com as duas expulsões que teve no primeiro tempo e abriu caminho para o passeio do passeio flamenguista no estádio da Arena Pernambuco, de um jogo que o Flamengo não fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo teve aí, na segunda etapa, o jogo aí que o Flamengo sobrou em campo para conseguir a sua vitória importante, né? 5-1 a goleada que aconteceu neste sábado no estádio da Arena Pernambuco, né? Jogo atrasado, corrigindo 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Corrigindo aqui, 12ª rodada. E o time pernambucano abriu uma marcador com o Pablo, 14 minutos, fazia um jogo equilibrado, mas teve duas expulsões aí do primeiro tempo aí do Matheus Alexandre e do Ramon Menezes, permitindo o massacre carioca e os gols da vitória do Flamengo em pleno dia do aniversário, né? 130 anos do clube. Aconteceu aí os gols de Luiz Araújo ainda na primeira etapa, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles, todos na segunda etapa. E o resultado que iguala a maior goleada do Flamengo sobre o Sport, que leva o time comandado por Felipe Luiz à liderança do Campeonato Brasileiro e ratificada com um tropeço do Palmeiras diante do Santos e o time pernambucano, por sua vez, aí foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu desse jogo, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho, também acompanha também pelas redes sociais do Conversas Torcedor, terças e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube, Conversa Torcedor Notícias, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado temos aí a nossa programação do nosso programa pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo aí no mundo do futebol e também do esporte, com opinião e com informação, além também com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? E falando aqui que o Flamengo está na liderança do campeonato, 71 pontos ganhos, Sport apenas 17, está agora matematicamente rebaixado para a Série B. E os compromissos aí, né? O Flamengo vai ter aí, e o Rubro Negro, e o Flamengo vai ter aí o Fla-Flu, né? Vai ter aí o jogo aí, o clássico contra o Fluminense no Maracanã, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Já o Sport voltará a jogar na próxima terça, às 8h30, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, né? Já rebaixado para a Série B. Então temos aí o Sport, né, jogando contra o Botafogo fora de casa. E falando sobre isso aí, do Sport, que teve duas expulsões ainda no primeiro tempo, e que teve aí Matheus Alexandre expulso aos 35 e o Ramon Menezes expulso aos 41, um minuto após o gol do Flamengo, o gol do Luiz Araújo. Naquela altura que teve aí o empate do Flamengo, marcado pelo Luiz Araújo, ambos os atletas da equipe pernambucana foram expulsos após receberem o segundo cartão amarelo, né? O curioso é que o Sport cometeu apenas quatro faltas em todo o primeiro tempo, ou seja, duas de cada um dos atletas expulsos, né? E aí, com dois a menos, o time do Sport foi massacrado. E com dois a menos, a equipe pernambucana foi massacrada pela equipe rubro-negra da Gávea, né, a equipe do Flamengo, no segundo tempo de jogo lá em Pernambuco. E um toque na bola, inclusive, depois dos 47 segundos. E esse foi aí o tempo que o menino Douglas Telles, né, precisou balançar as redes pela primeira vez como profissional, né, em um jogo profissional da equipe rubro-negra. E um toque, e um toque na bola
depois de 47 segundos. E esse foi o tempo em que o jovem Douglas Telles precisou balançar as redes pela primeira vez. Precisou e um toque na bola depois de 47 segundos. E aí, esse foi tempo que o jovem Douglas Telles precisou balançar as redes pela primeira vez, como profissional, balançando as redes adversárias e com a camisa do Flamengo. E o atacante da base fez um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Sport, 5-1. E logo depois de sair do banco, ele entrou em campo aos 33 minutos e 37 segundos na segunda etapa, e ele marcou aos 34 e 24 do segundo tempo de partida na Arena Pernambuco. E vamos falar aqui, meus amigos, sobre o primeiro tempo que aconteceu na Arena Pernambuco, que ficou marcado por 2 expulsões pelo lado do Sport, e abrindo o marcador aos 14 com o gol do Pablo, após uma roubada de Léo Pereira no ataque da equipe do Sport, o Pablo chutou 2 vezes para fazer 1-0 e a equipe carioca, atrás do marcador, lançou-se com o maior ímpeto ao ataque, tentando conseguir o empate, mas sem conseguir imprimir de uma pressão em cima do adversário. E o jogo, e o jogo começou a mudar a partir da expulsão do Matheus Alexandre, né, aos 35 minutos. Fez falta em cima do Ayrton Lucas e aí recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E aos 40, o Luiz Araújo fez o gol e deixando o Rivera para trás e finalizando aí no cantinho para fazer o gol de empate com categoria. E no minuto seguinte, o Ramon Menezes foi expulso também, né, por fazer falta no meio de campo em um Wallace e também receber o segundo cartão amarelo. E o time do Sport, comandado pelo interino César Lucena, foi para o intervalo com 2 jogadores a menos na partida no estádio da Arena Pernambuco. E a etapa complementar foi um massacre do Flamengo, inclusive. É ataque contra a defesa, né? E com 2 a mais, né? Com 2 jogadores a mais em campo, o Flamengo foi impiedoso contra o Sport, né? Diante do Sport. E acumulando aí oportunidades e gols também. Também gols, acumulando oportunidades e gols também, né? O Sport resistiu até os 15 minutos da segunda etapa. Foi quando o Cebolinha chutou, a bola bateu a trave e o Leão resistiu até os 15 minutos, quando o Cebolinha chutou, a bola bateu na trave e no rebote o Juninho, que acabou entrando na segunda etapa, fez o gol de desempate, o gol da virada do Flamengo contra o Sport. E os demais gols, inclusive, vieram naturalmente, com o Bruno Henrique aos 17, o Ayrton Lucas aos 25 e o Douglas Luiz aos 34. A torcida do Flamengo, na maioria do estádio, e a torcida do Flamengo, na maioria no estádio, na Arena Pernambuco, e a torcida do Flamengo, na maioria, de sua maioria, no estádio, na Arena Pernambuco, gritou olé, certo? E fez festa diante do clube pernambucano, que acabou o jogo sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Flamengo sendo campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então temos aí a vitória diante do Sport em jogo atrasado pela 12ª rodada, garantindo assim o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão para o Flamengo apenas em 2 edições, em 2017 com o Corinthians, em 2023 com o Botafogo. A melhor campanha do turno foi melhor que a do Flamengo, ambas com 47 pontos conquistados no período, né, que tiveram aí nas edições passadas. E agora o Flamengo vai encarar contra o Fluminense no clássico Fla-Flu decisivo, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã. E o Sport volta a campo contra a equipe da equipe do time do Botafogo, o Sport, enfrentando o Botafogo fora de casa, a partir das 8h30 da noite, num jogo decisivo para o Botafogo, tentando conseguir uma vaga na Copa Libertadores. E também o clássico Fla-Flu às 9h30 da noite, com muitas emoções do clássico decisivo pela 34ª
rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje, aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora Copacabana 98.7 FM. Acompanhando pelo YouTube, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, no aplicativo Radiosnet e também pela rádio Nossa Senhora Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração com opinião e informação sobre tudo o que está acontecendo do futebol carioca e também do esporte para você, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, felicidades e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, felicidades e até lá. Tchau, tchau.